Depois da nossa sessão cultural, nossas charadinhas, nós podemos começar. Olha, hoje nós vamos encerrar toda a parte referente aos nossos estudos do caderno 6 de Geografia, aula número 35 e número 36. Vocês notem que, inclusive, eu coloquei aqui ao fundo um globo, né? Fechei a cortina aqui da sala para que o fundo da nossa aula, o cenário, ficasse um pouco menos desagradável, né? E também remetendo à geografia. Bom, isso posto, vamos fazer aqui o nosso encontro se tornar alguma coisa importante, analisando, no dia de hoje, a agricultura nas macro-regiões brasileiras. São 5 grandes regiões com características agrárias que nós já vimos bastante comuns, né? Aquele convívio entre uma agricultura de subsistência com uma agricultura moderna. O Brasil agro, né? Que nós vimos lá na questão da Embrapa, quando nós estudamos a Embrapa, foi super bacana. Agora, nós vamos ver na página 384 do caderno 6, essa aulinha aí com a divisão regional da nossa agricultura. O Ian está acompanhando a minha explicação aqui e está com o livro aberto na página e está também olhando no celular. Ian 2021, meus irmãos. Vamos lá. A primeira questão nos diz o seguinte: aqui no Sudeste, nós temos uma agricultura extremamente produtiva. Eu preciso que vocês acompanhem bastante essa ideia, por favor. Existe um negócio que é a chamada renda diferencial da terra. Nós já falamos sobre ela, vou falar de novo. A renda diferencial da terra... Alguém quer falar alguma coisa aqui? O Ian sempre avançado, é verdade. Ian sempre à frente do seu tempo. Existe um negócio que eu queria que vocês tentassem lembrar, que é a renda diferencial da terra. Tá? Vejam, nós já falamos sobre isso, vamos falar de novo. Na questão agrária, na agricultura, tem um negócio que é assim, ó, você pode ter, às vezes, uma terra nem tão fértil, nem tão produtiva, mas se essa terra estiver perto da rodovia, se essa terra estiver próxima a locais de onde vêm os insumos, se essa terra estiver próxima a determinados pontos geográficos aonde você consegue escoar a produção, você consegue ter mais lucro do que num outro lugar mais distante e às vezes com uma terra super fértil. Tá? É o caso, por exemplo, aqui de São Paulo. A terra é boa, tudo bem, principalmente aqui no Oeste Paulista. Mas imagine só essa terra, uma terra de maior fertilidade no Acre. Não ia adiantar nada. Mas aqui, ó, um relevo pouco acidentado, não sei por que eu não pus a palavra acidentado aqui. Ó, um relevo pouco acidentado, é o Planalto Paulista, né? Então, um relevo que favorece bastante a produção agrícola, tá? Também um regime de chuvas super previsível, que raramente falha, tá? Essa terra roxa que eu estou me referindo aqui, ó, é aquela terra resultante da desagregação do basalto, lembra? Então, é uma terra muito rica, né? Que antes era usada para o café. Bom, então, tem fatores naturais que ajudam, mas tem fatores tecnológicos, estruturais, que também, mercadológicos, que também ajudam. Uma rede de transportes extremamente densa, as rodovias que vão para o interior de São Paulo são excelentes. Fornecimento de energia, internet,
proximidade do mercado consumidor, enfim, eu tenho condições tecnológicas, mercadológicas e naturais que fazem com que essa região seja a mais dinâmica sob o ponto de vista da produção agrícola do Brasil. Do Brasil, tá? E aí eu vou cultivar cana-de-açúcar para a produção do álcool, enfim, né? Café, vai ter um monte de produção. Olha aqui, ó, cana-de-açúcar para o álcool, o café, em parte, a laranja, ali na região de Limeira, Matão, aquele pedaço todo ali, para exportação do farelo, o eucalipto. O eucalipto é um negócio muito maluco. Vocês sabem que o eucalipto é uma árvore de origem australiana. Na Austrália, um eucalipto para ficar em ponto de corte leva 45 anos. Aqui em São Paulo, ele leva 15. 15 anos já está bom para cortar. Então, dá para ter plantação de eucalipto para virar papel ali na companhia Suzano de papel e celulose, ali tem a Reporte, em grande quantidade. Vocês que vão para Mogi, vão para Bertioga, vão para Caraguatatuba, passam ali por aquela região, né? Em frente à companhia Reporte de papel e celulose, a companhia Suzano, ali é sempre bom aproveitar para peidar. Tem um fedor de peido ali 24 horas por dia. Então, se você está meio apertado, assim, aproveita que está passando por ali e põe a culpa na companhia de papel. Muito bem. Por causa da companhia de papel, que é tão fedido lá? É por causa da celulose. Isso, que ela solta muito gás metano na produção, né? Na produção de papel, você faz a fermentação da celulose e libera o gás metano. Pode. Né? Cuidado. Não vai se machucar. Muito bem. A outra região é o Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, cidades com a letra B, né? O pessoal brinca, que é Belo Horizonte, Beraba e Berlândia. Na verdade, é Uberaba, Uberlândia, né? Mas o mineiro fala Beraba e Berlândia. Muito bem. Nessa região, boa parte do nosso café. Minas é muito grande, pessoal. Minas Gerais é muito grande. Minas Gerais faz contato com o Sul e Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Né? Minas é muito grande, então tem muitas sub-regiões lá. A região do Triângulo Mineiro, ali no oeste de Minas, é mais para agropecuária. Já a região, e café, a região na fronteira ali com o Espírito Santo também tem um café de ótima qualidade. Vamos lembrar que em Minas Gerais... agora me veio na cabeça um monte de comida mineira aqui. Nossa, a culinária de Minas é a melhor do Brasil, não é por nada não. Mas tudo bem. Ó, na fronteira, Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de café. O estado brasileiro que mais produz café é Minas Gerais, tá? Aquela região ali do sul de Minas, Mococa, Guaxupé, aquele pedaço ali, de onde veio a família da minha sogra, né, sul de Minas, é uma região onde se produz muito leite em usinas para serem beneficiados e abastecer os mercados aqui de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, Minas Gerais mesmo, né? É a bacia leiteira, que nem tem lá os belts, né? Lembra do Dairy Belt? Aqui também nós temos, na região sudeste, a nossa bacia leiteira. E aí vai produzir o requeijão, queijo, essas coisas que a gente não gosta muito não, né? Iogurte, meu Deus, leite. Professor, o norte tem o quê? No norte de Minas, a partir de Montes Claros, já é parecido com a agricultura que acontece lá na Bahia, né? Que é a fronteira já com a Bahia. Então, a partir de Montes Claros, você vai ter a policultura familiar. Então, são sítios pequenos que produzem gêneros ali para a própria região, né? Além de alguma pecuária. É para eles próprios, então, né? Isso, basicamente para eles próprios, exatamente. Ah, tá. Tá? Então, eles vão produzir bastante milho, mandioca,
né? É que minha família é de lá e eles nunca falaram sobre isso, né? Senão É, eles iam ter uma própria fazenda que vendia pra cá, mas nada que eles fazem. não, é o minifúndio familiar que prevalece lá, né? Aquela região, inclusive, tem um critério de regionalização do Matias Pinchas Geiger, que coloca aquela região como parte do complexo do Nordeste brasileiro. O norte de Minas, região do Vale do Jequitinhonha, a partir de Montes Claros, como parte do Nordeste brasileiro. O IBGE, que é essa que nós estamos vendo, né? Que é a divisão oficial do Brasil, coloca como parte do Sudeste. Então, lá predomina o minifúndio familiar e a agropecuária. Ô, professor, se bem que as características das pessoas lá parecem com nordestinos, né? A E minha família é assim. em alguns pontos, inclusive, eles têm uma mistura, eu acho, né? Desculpa, pessoal, eu sou um admirador de Minas Gerais. Eles têm uma mistura muito linda daquela coisa do mineiro, como eu vou falar? Um ser humano recatado, gente boa, gente fina, tá? Com, ao mesmo tempo, o calor, a boa vontade do povo nordestino. Desculpa, né? É a minha opinião, tá? E eu gosto muito, muito. Montes Claros é um lugar lindo. Você vai para Montes Claros, você não quer mais sair de lá. Você só sai de lá porque o calor dá para você fritar um ovo no asfalto, né? Bom, e finalmente o Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado, pessoal. Lá em Minas o pessoal brinca. O Espírito Santo é tão pequeno que ele não tem nem previsão do tempo própria. Eles usam a previsão do tempo de Minas, né? Então é a praia dos mineiros lá, né? Os mineiros, quando querem ir para a praia, vão para o Espírito Santo. Tem até ferrovia, né? Que vai de Minas para o Espírito Santo. E é na região serrana do Espírito Santo que nós temos uma grande produção de café. Esse café aqui, ó, é café só para exportação. Cidade de Serra, tem uma área do café lá do Espírito Santo, é muito, muito legal. É um café gourmet, vamos dizer assim, né? Produzido em áreas mais elevadas e tal. Ele tem um sabor diferenciado e ele é para exportação. É um café realmente de ótima qualidade no Espírito Santo. O Espírito Santo também tem produção madeireira, né? O plantio do eucalipto, tá? E as principais regiões ali, Vitória, né? Vitória do Espírito Santo, enfim, é um anexo de Minas, né? O Espírito Santo é um anexo de Minas Gerais. E faz a melhor moqueca do Brasil, né? Moqueca. Os parentes do professor Nelson, de redação, moram lá, o pai dele mora lá no Espírito Santo, inclusive, né? Mora em Vitória, né? O pai do Nelson mora lá em Vitória. E gosta muito de morar lá, né? Muito, muito. Foi lá, inclusive, que o Nelson seguiu o trio elétrico bêbado e foi achado já no fim do dia, sentado num banco de praça, segurando meio cachorro-quente na mão e um copo de pinga. Bem, aqui, então, olha, dá uma olhada nas áreas produtoras de café e cana-de-açúcar aqui na região sudeste. Tá? Ó, então, aqui em cima, o café, né? Esse primeiro aqui, produção de café, olha o sul de Minas, Espírito Santo, olha o café avançando em direção à Bahia, café em Rondônia, ó, café em Ô, Rondônia. professor, eu falo que o café do sul da Bahia é um dos melhores que tem, né? Sim, sim, por conta do clima. O Brasil, graças à Embrapa, o Brasil está fazendo um trabalho maravilhoso de adequação de determinadas culturas para a nossa tropicalidade. Até fruta temperada, a Embrapa está conseguindo. Como você citou agora, o café, também a uva para a fabricação do vinho. Então, nós estamos subindo em direção aí ao Nordeste, aproveitando essas áreas que até pouco tempo atrás não tinham aproveitamento agrário, né? E aqui o Espírito Santo, né? Zona da Mata Mineira, Espírito Santo, produzindo esse café de ótima qualidade. Aqui o açúcar. Aqui a cana-de-açúcar. Olha o interior de São Paulo, ó. O interior de São Paulo, um grande canavial, né? O interior de São Paulo, um grande canavial para a produção de álcool hidratado de cana
para mover os veículos da frota brasileira. Tá? Então, o maior produtor de cana-de-açúcar hoje, no Brasil, não é nenhum estado nordestino, é São Paulo. O maior produtor de látex de seringueira hoje no Brasil não é nenhum estado do norte, é São Paulo. E assim, vários outros produtos. Tem um produto que a Embrapa não consegue chegar no nível de produtividade que precisa, que é o trigo. Nós não conseguimos produzir trigo de forma competitiva e consumimos trigo pra caramba. A gente adora trigo, rapaz, por causa dos imigrantes. Não conseguimos chegar no nível do trigo do Uruguai e da Argentina, que por conta do Mercosul exportam trigo com tarifa zero para o Brasil, né? Então é complicado. O sul do Brasil tem cana-de-açúcar no Paraná, tá? Aquela região, vocês devem, talvez, alguns alunos que têm até parente por lá, Londrina, produz café, mas produz também cana-de-açúcar. Maringá, me lembro até daquela música, Maringá, Maringá. Aqui é a região de Açaí, né? Depois que tu partiste, tudo aqui ficou todo. Eu fui lá, professor, uma vez. Eu fui uma vez lá. É enorme, até não dá para ver outra coisa além de plantação lá. Não tem condições. Você, quando começa a andar por essas plantações, no Paraná é muito assim, né? Você está vendo soja, cana-de-açúcar, você anda com seu carro no meio das plantações 10, 12 horas. Quando põe fogo no canavial, em São Paulo ou no Paraná, não dá para trafegar. Até o tráfego aéreo fica interrompido por causa da nuvem que sobe. Então, são grandes... Mas é bonito a paisagem. É lindo, pô, é lindo. Né? Tem os rios, assim, cortando as plantações. O único problema do paranaense é que, o paranaense ele não é muito chegado em gente que vai de fora lá. O paranaense ele é meio desconfiadão, assim, sabe? Ele é meio, você vai lá em Curitiba. Comigo não foi assim tanto. Não? Eu acho que é porque minha avó é de lá, né? Acho que é porque acho que é porque eu sou. Mas Curitiba, todo mundo reclama de curitibano, né? Mas eu quando fui a Curitiba, um tempo que eu era obrigado a ir a Curitiba, duas coisas me marcaram. Primeiro, quando eu falava de São Paulo, o pessoal falava, mas aqui em Curitiba. Eu falava, em São Paulo tem a 25 de março. O pessoal falava, mas aqui em Curitiba. Né? Enfim. E a segunda coisa que me marcou muito foi o frio de Curitiba e o frio das pessoas. Sabe, as pessoas... Você falava alguma coisa... tá. Por favor, onde fica tal lugar? Não sei não. Se viu, vai se foder. Entendeu? Eles não gostam muito. Não gostaram de mim. Curitiba, assim, quando eu fui em Curitiba... A primeira vez que eu pisei em Curitiba, eu tava de calça jeans. Nossa. O professor tava tão frio que parecia que a calça jeans estava molhada. Não, aquilo ali é frio demais. Porque Curitiba, ele recebe aquelas massas de ar. É a capital mais gelada do Brasil. Isso, né? E fica no alto de um planalto, cara. Aquilo ali... vamos na ópera de arame. Que ópera de arame é um inferno, rapaz. Eu quero ficar no hotel aqui. Só saio daqui para ir para trabalhar. Bom... Santa Catarolha, eu nem coloquei aí, mas é basicamente ligada a minifúndios policultores, né? Ali no interior, Brusque, Blumenau, Joinville, aquele pessoal que é descendente de alemão, eles têm lá a produção local, né? Os colonos. No Rio Grande do Sul, eles têm na Serra Gaúcha a parte da viniviticultura, né? A produção da uva para a fabricação do vinho, a pecuária extensiva bovina na metade sul, na campanha gaúcha, onde eles criam raças europeias para corte e exportação. Nós não comemos muita carne de lá não, viu? Do Rio Grande do Sul. A maior parte do bovino de lá é para exportação. O boi que a gente come aqui em São Paulo é mais da Amazônia, do Mato Grosso, né? E lá no extremo sul, na fronteira com o Uruguai, eles praticam a ovinocultura, que é a criação de carneiros. Carneiros e ovelhas para para obtenção de lã, né?
obtenção de lã e também alimento. Ô, Tem um professor, prato- lá no sul não dá pra. Lá Oi? não dá pra plantar trigo lá no sul? Dá, mas não com a mesma produtividade. Eles plantam, mas não dá a mesma Porque o produtividade. clima é parecido com o Uruguai, né? Com a Só Argentina. que é menos frio do que o trigo precisa. E o Uruguai e a Argentina conseguem produzir muito mais barato. Então o pessoal prefere plantar soja na região das Missões, ali em Santa Cruz do Sul e tal, plantar fumo, né, para fornecer para Souza Cruz, tá? Na região da Serra, como eu disse, a viniviticultura. Você vai plantar o que der a maior lucratividade. Tem também o plantio de milho, que é vendido para Santa Catarina para alimentar os frangos da Sadia, né, da BR Foods, que eles são criados em regime de cooperativa, né? Mesmo os porcos lá de Chapecó, o pessoal cria porco lá assim, como se fosse pet, animal de estimação. Chapecó é a cidade que mais mata porco no Brasil. Por isso que o Palmeiras não joga bem lá. Bom, mas então Santa Catarina tem essa suinocultura e avicultura ligada às grandes empresas transnacionais de exportação de frango e embutidos, né? No Rio Grande do Sul também tem muito embutido lá, principalmente na Serra. Você vai na região da Serra, Caxias do Sul, aquele pedaço lá. Uma vez eu estava trabalhando lá, me levaram na festa da linguiça e do salame. Falei, professor. tanto lugar que vocês tinham para me levar, meu. Tinha linguiça grande, salame grosso, salame fino, salame comprido, todo tipo de salame e linguiça que você pudesse imaginar. No Rio Grande do Sul, você imagina a quantidade de piada que aconteceram em função disso. Falei, puta, me leva em outro lugar, me leva na festa do vinho, sei O problema é que é lá no Rio Grande do Sul, né, professor? Oi? O problema é que é lá no Rio Grande do Sul. Vira piada, pô. Vira piada. Mas então foi isso. Foi a festa do salame, né? Eles produzem bastante. Ó, então, a diferença é essa. A pecuária intensiva é o animal criado confinado, lembra? Tá? E aqui na extensiva é o animal criado à solta. Então, aqui, ó, imagina só, lá na Sadia, por exemplo, na avicultura, o nosso franguinho alimentado com soja e milho, ele cresce muito mais rápido, tá? E hormônio, né, bicho? Os caras enchem ele de anabolizante. E aí, um frango normal, num outro lugar, ele demora 4, 5, 6 meses para ficar pronto para o abate. Aqui no Brasil, aí em Santa Catarina, de 45 a 60 dias, eles já passam aquele aspirador de frango, um aspirador assim, vai chupando os frangos para levar para o abate e vão já depenando, já vai para a linha de montagem, já vai para exportação, tá? É um tipo de um aspirador que eles passam assim, né? É daí que vem o famoso Chester também, né? Que é uma mistura de frango com peru, né? Uma coisa meio Frankenstein que ocorreu aqui no Brasil. E a suinocultura para a produção de derivados, né? Os derivados aí, mortadela, presunto, enfim, salame, tá? As principais lavouras lá do sul, soja. O Paraná é o segundo maior produtor nacional de soja. O primeiro é o Mato Grosso. O arroz, boa parte do nosso arroz não vem de Goiás, não, tá? Boa parte do nosso arroz vem da região do Vale do Rio dos Sinos, lá em Sinos, né, lá no Rio Grande do Sul. Milho para virar ração. O trigo, que o Gustavo perguntou agora há pouco, a gente produz, mas não na quantidade e na produtividade necessária. E o fumo na região de Santa Cruz do Sul, lá, né? Então, a região das Missões, tá? Importante, novamente, lembrar da uva, Serra Gaúcha, lembra? Vinícola Aurora, Vinícola Salton, né? Para a fabricação desse vinho de mesa brasileiro, que é um bom vinho. Bom vinho. Vocês desprezam o vinho brasileiro porque é brasileiro. Mas é bom. Quando vocês forem tomar vinho, podem tomar vinho brasileiro
da vinícola Aurora, mas procurem a safra 2019, que foi a chamada super safra. Foi a melhor safra que teve de vinho, foi a super safra de 2019, de uva, né? Para a fabricação do vinho. Tá? Então aí, ó, a viniviticultura e a policultura familiar em Santa Catarolha, né? Então, o sítio lá dos colonos, lá, colonada toda lá. Bem, depois no centro-oeste e no norte, era uma região fechada para a gente. Era difícil chegar lá. Não tinha meios de comunicação. Aí, com a mudança de Brasília, nos anos... da capital, né? Do Rio de Janeiro para Brasília, nós começamos a ter maior facilidade para chegar lá, né? Chegamos lá. O Juscelino Kubitschek abriu rodovias em direção ao interior. Na Amazônia, o Cerrado, com sua baixa fertilidade, é um solo que eles chamam lá de salmourão, que é resultado da desagregação do granito. E é um solo muito ácido que precisou ser corrigido. E aí nós tivemos o avanço dessa fronteira agrícola para lá, tá vendo? Primeiro, com a pecuária bovina e depois com os cultivos de soja e algodão. Agora nós estamos chegando na Amazônia e aqui o bicho está pegando, porque nós temos sérios conflitos envolvendo o avanço do agronegócio, do boi e da soja, principalmente, com os índios, com os ambientalistas, com a comunidade internacional, que não vai aceitar ficar comprando produto agrícola brasileiro cultivado em área de floresta devastada. Além disso, essa falta de chuva aqui no Sudeste é porque nós estamos derrubando a Amazônia. Então, em algum momento, nós vamos ter que parar com isso. Vamos ter que fazer uma agricultura mais sustentável. Tá? Vamos ter que, nesse momento, o arco do povoamento recente está subindo para essa região. Ó, olha a soja, ó. Olha aqui a soja, tá? Então, isso aqui em 1977, eu estava na 4ª série, estudava no colégio, no grupo escolar Joana Mota, de São Caetano do Sul. A soja estava só nesse pedacinho aqui. Aí, com os incentivos do governo, para aliviar também as tensões fundiárias por conta da modernização agrícola aqui do Sul, nós tivemos a distribuição de terras lá no norte do Brasil. A coisa é tão louca que nessa época aqui, gente, desculpa, para você, 77, 78, para você receber a posse da terra, o governo fala, não, essa terra é sua. Sabe o que você tinha que provar? Que você desmatou. Que você foi e derrubou floresta. Aí você recebia o título de posse. Olha que absurdo. Você não tinha que provar que você estava plantando, que você morava lá, não. Você tinha que provar que você estava desmatando. Isso criou-se uma cultura de desmatamento que prevalece até o dia de hoje, né? Se nós notarmos bem, temos o avanço e temos aqui o que se chama de arco do povoamento recente. Os ambientalistas preferem chamar de arco do desflorestamento, né? Onde estão os principais choques envolvendo agricultores, madeireiros, pecuaristas, índios, ambientalistas, grupos de comunidades camponesas que tradicionalmente vivem nessa região. E, por outro lado, aqui, tudo que está em vermelho aqui, ó, é avanço de cultivo de soja em latifúndio para exportação. Tá? Então, cuidado aí, hein, pessoal? Cuidado para não achar que tudo é maravilhoso, não. Tem muito conflito acontecendo nessa região. Mostro aqui para vocês uma região que fica entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, o Mapitoba. Ó, Mapitoba, uma região que era paupérrima, pobre, horrorosa, e agora está se desenvolvendo rapidamente, graças ao avanço da agricultura, da soja, da uva, graças à transposição da água do Rio São Francisco. Essa região aí do Mapitoba está se desenvolvendo, tá bom? Mauá, Maranhão, Piauí,
Tocantins e Bahia. No Nordeste, eu fiz uma separação, além do Mapitoba, analisado separado aí, né? Nós temos as sub-regiões nordestinas para olhar, para conhecer. A Zona da Mata, a nossa velha, conhecida desde os tempos coloniais, né? Com aquele seu solo extremamente fértil e profundo, sedimentar, resultante da desagregação do gneiss, o massapê, onde nós produzimos enormes quantidades ainda de cana-de-açúcar. Depois, na região entre Maranhão e Piauí, ali, nós temos também, tradicionalmente, a produção do algodão. O algodão em pluma, né? Muito bom, aliás, o algodão brasileiro, porque cultivado num clima bem seco, né? Ele consegue se desenvolver bastante. A região que fica entre o sertão e a Zona da Mata, chama-se Agreste. É uma espécie de nó do comércio entre Zona da Mata e sertão, né? E é aí que ficam os minifúndios policultores familiares, que vão fornecer gêneros de primeira necessidade para as cidades da Zona da Mata, e que vão trazer produtos do interior para serem comercializados. Então, é onde tem Feira de Santana, Garanhuns, essas cidades comerciais nordestinas estão aí no Agreste. É uma zona intermediária. Da mesma forma, o meio norte também é uma zona intermediária entre o sertão e a floresta amazônica. E por último, a nossa caatinga, né? O que dá para fazer lá? Dá para criar boi. Então vamos criar boi, pronto. Tá? Só que esse boi criado à solta, sem grandes cuidados, da raça zebu, né? O zebuíno, gado zebuíno, para o corte. Né, para fazer o jabá, fazer a carne seca, carne de sol, né? Então, é um boi marcado pela rusticidade, né? E aí que tem o sertanejo. Aí também no sertão, nós temos o rebanho caprino, as cabras. A cabra que é a vaca do nordestino, né? O leite da cabra é muito aproveitado. E é também um animal extremamente rústico, né? A cabra se alimenta de praticamente aí qualquer coisa que você der para ela, ela se vira. E ela produz muito leite, muito queijo em relação ao tamanho dela, né? A cabra tem essa vantagem. Tá bom? Muito bem. Então essa é a nossa aulinha de hoje sobre as macro-regiões. Vamos ver se ainda hoje, antes da aula de nazismo, a gente corrige os exercícios e já zeramos de uma vez por todas o caderno 6. Ainda hoje, na última aula, nós teremos o nosso encontro sobre nazismo. Tchauzinho, até daqui a pouco.